Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 33 e o versículo 3. Dizem alguns irmãos, mas assim, do fogo, que esse é o número do céu, amém? É o telefone do céu, 333. Amém? Eita glória! Por que esse é um número aqui, uma referência poderosa para os cristãos? Porque aqui tem um versículo maravilhoso, amém? Todo crente já ouviu esse versículo alguma vez, e talvez você saiba até de cor. Mas diz assim, Jeremias 33, 3: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Outras versões dizem, e ocultas, que não sabes. Diga glória a Deus. Irmãos, eu quero falar essa noite sobre esse clamor que só o servo de Deus pode fazer a Deus. Esse clamor que Deus deu para você e para cada um de nós. O clamor do céu. Clama a mim. Sabe, quando eu ouço algumas pessoas falando assim, será que eu devo orar mesmo, pastor? Será, pastor, que realmente vale a pena orar? Será que realmente a oração é importante? Eu já vi muita gente desistindo da oração, irmãos. Eu já vi muito crente parando de orar, porque eles dizem assim, parece que nada está acontecendo, parece que eu não estou sendo ouvido, parece que as coisas não estão mudando por tanto que eu oro, tanto que eu tenho orado, tanto que eu tenho pedido, tanto que eu tenho clamado. Ei, irmãos, quem mandou você orar foi Deus. E se Ele mandou você orar, Ele garante que a tua oração não vai ser em vão. Diga glória a Deus. Diga, a minha oração não vai ser em vão, porque foi Deus que mandou eu orar. O que Ele diz aqui? Clama a mim. Clama a mim. Quando tudo estiver difícil na tua vida, clame a mim. Quando as enfermidades chegarem, clame a mim. Quando uma perseguição se levantar, clama a mim. Quando a tristeza bater, clama a mim. Quando você estiver alegre, clame a mim. Quando você estiver com paz, clame a mim. Quando você estiver na abundância, clame a mim. Mas quando você estiver também na escassez, clame a mim. O clamar é um dever de todo servo de Deus. O clamor que você e eu devemos fazer não é só em um momento difícil, é nos momentos difíceis e são nos momentos bons também. Amém? É na luta e é na vitória. É em cima no monte e embaixo no vale. É no fogo e no rio. É em todo e qualquer momento Deus diz para você, clama a mim. E por que Deus quer que você clame a Ele, irmãos? Por que Deus espera de você e de mim o nosso clamor? Sabe o que a Bíblia diz? Deus tem prazer na oração do seu povo. Deus tem prazer na oração dos seus filhos. Sabe, quando você ora, quando você clama, quando você busca a Deus, quando você está invocando o nome dEle, a Bíblia diz assim, invoca-me. Invoca-me. Quando você invoca o nome do Senhor,
Sabe, o nome do Senhor, irmãos, ele não pode sair da nossa boca. Todo momento, nas nossas vidas, o nome do Senhor tem que estar na nossa boca. No livro de Lucas, no capítulo de número 18, tem uma parábola, chamado de a parábola do juiz iníquo, ou da mulher, da viúva importuna. Jesus, ele diz assim, no versículo 1 em diante: contou-lhe também uma parábola sobre o quê? Digo, dever. O dever de orar sempre e nunca, diga nunca, desfalecer. Diga, orar sempre, repita mais alto, orar sempre, nunca desfalecer. Vamos mais uma vez, diga, orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Grava isso no teu coração. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, versículo 2: havia numa cidade um certo juiz, que nem temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze justiça contra o meu adversário. Por algum tempo o juiz não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor Jesus: ouve o que diz o juiz iníquo. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Ainda que pareça tardio para com eles? Digo-vos que depressa, repita comigo, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Veja, Jesus está falando para você, para mim, clame. É um dever seu e meu clamar sempre. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. E aí ele conta sobre esta viúva. A história desta viúva, irmãos, quer ensinar para você, para cada um de nós aqui, não é sobre justiça de homens. O que essa parábola quer ensinar é sobre a justiça de Deus, em qualquer situação das nossas vidas. Jesus só usa um exemplo de uma mulher que pedia justiça por uma causa da terra. Ele quer só dizer o seguinte: se essa mulher conseguiu mudar o coração de um juiz ímpio, que não teme a Deus e nem aos homens, será que vocês não vão conseguir mudar o coração de Deus pela oração? Jesus disse: sim, e eu digo para vocês, é depressa, Deus fará justiça para com vocês. Se essa mulher conseguiu mudar o coração de um homem injusto, você e eu, servos do Deus Altíssimo, não conseguiremos mudar qualquer situação pela oração? Jesus disse. Então ore sempre, não desfaleçam. Sabe, irmãos, este é o dever nosso. Volte para Jeremias 33. Então o primeiro ponto é: clama a mim. Clama a mim. O segundo ponto: responder-te-ei. Diga, responder-te-ei.
responder-te-ei. Você só vai ter resposta, escute isso. Você só vai ter resposta sobre aquilo que você clamou. Como é que eu vou ter resposta sobre algo que eu não clamei? Não tem resposta. Só tem resposta para aquilo que eu coloquei diante de Deus. Só tem resposta para aquilo que foi clamado. Sabe o que a Bíblia diz? Deus sabe de tudo que você precisa. A palavra nem chegou na sua boca, Ele já sabe do que você vai dizer. Ele conhece cada uma das tuas necessidades. Mas por que Ele não responde se você não orar? Interessante, né? Deus sabe do que eu preciso. Deus conhece cada uma das minhas necessidades. Mas por que Ele não vem e age logo? Porque Ele só vai agir quando você clamar sobre aquilo. Enquanto eu não clamar, Deus está vendo. Mas diz assim: eu só posso entrar, meu filho, com a resposta na hora que tu clamar sobre isso aí. Eu sei que tu precisa, eu sei da tua necessidade, eu conheço o teu coração, eu conheço a tua vida, eu sei de tudo que tu está passando, mas eu só posso trazer resposta na hora que você trazer para a minha presença essa situação. Eu só posso trazer resposta na hora que você chegar e falar para mim sobre isso aí. Por mais que eu saiba que tu precisa, mas eu só posso responder na hora que tu clamar. Clama a mim e responder-te. Tem pessoas que dizem: ah, pastor, mas Deus sabe do que eu estou passando. Deus sabe mesmo, irmão. Mas Deus só vai agir, só vai responder na hora que você parar e você começar a clamar. Deus só vai responder na hora que eu parar e eu começar a clamar e clamar e clamar. Israel estava sem chuva 3 anos e meio. Estava morrendo gente, era do povo de Deus. Estava morrendo gente de fome, de sede. 3 anos e meio. Deus sabia que o povo precisava de chuva. Sim ou não? Era o povo dele. Mas passou 3 anos e meio sem chover. Imagina, passa 3 anos e meio sem chover em Eugênio Barro. Eu já estou quase para dar agonia de tanto calor, irmão, nessa cidade, que eu tomei hoje bem com 10 banhos já hoje. E estou morrendo de calor. A mulher diz: meu filho, o que tu tem? Não sei, eu estou para dar um treco de calor. Imagina passar 3 anos e meio nesse calor todo, irmão. O que nós vamos fazer da nossa vida? Pois em Israel passou 3 anos e meio. Morrendo gente, fome, não tinha lavoura, não tinha água, secando os riachos. Aí um dia um homem chamado Elias disse assim: rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou orar por chuva. Ele subiu um monte chamado Carmelo. E ele começou a orar. Orou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5, 6, 7. 7 vezes. Sabe o que isso quer mostrar para a gente? Que a oração não é mágica. Repita comigo: oração não é mágica. O que é mágica? Apareceu. Tem crente que pensa que oração é mágica. Vou orar e vai aparecer. Oração, irmãos, é um ato sobrenatural de fé. A oração é mover o mundo espiritual. Por isso que não é mágica. A oração exige da gente muito esforço, muita perseverança, muita entrega. Ele orou por 7 vezes. Na 7ª vez o rapaz disse assim: eu estou vendo uma nuvem. Elias disse: pois pode correr, que agora está vindo a chuva. E aí veio uma chuva, irmão, torrencial. 7 vezes. O número 7 na Bíblia fala de perfeição. Não é simplesmente 7. O número 7 na Bíblia representa completo, perfeito. Ou seja,
O 7 quer dizer o seguinte: é eu orar até acontecer. Enquanto não acontecer, não está completo, não é o 7. Só é 7 quando eu tiver a resposta. Você entendeu agora? Ah, pastor, eu orei 7 vezes contando, 1, 2, 3. Não, não é esse 7 simplesmente aí não. É 7 no sentido de completo. É até acontecer. Quando acontecer, chegou no teu 7. Pode ser que o teu 7 é orar o ano todo dia. 10 anos orando, pastor, meu 7 foi 10 anos de oração. Pois é, amém, glória a Deus. Tu continua orando até acontecer, até chegar a tua perfeição, até chegar o que é completo, o que é resposta. Deus fez o mundo e no 7º dia descansou. O 7 na Bíblia é perfeição, é completo, não é simplesmente número. Amém? Na Bíblia o 3 representa a trindade. O 6 é o número do homem, número terreno. O 8 é o número de nova história. O 7 é de perfeição. O 12 é de governo. O 40 é de conquista. 70 é conquista. Vai ver na Bíblia esses números. Mas não representa somente contagem de número. Representa um período completo de resposta. Então 7 é algo completo. Ou seja, quando eu tiver a resposta, foi o meu 7. O 7 é o completo, é a resposta, é o perfeito, é quando a coisa acontece. Aí deu o teu 7. Tem gente que ora pelo marido 50 anos para o camarada se converter. Eu vi um testemunho de um pai que tinha 5 filhos. O homem crente mesmo. 5 filhos que não eram crentes, não serviam a Deus. E aquele pai em agonia, em oração pelos filhos, para Deus salvar os filhos dele. Um homem temente a Deus, um homem íntegro, um homem que era realmente um crente exemplar. Orou, até que ele morreu, sem ver os seus filhos se converter. Quando ele estava morrendo, ele começou a dizer assim: Deus, tantos anos eu orei pelos meus filhos, e os meus filhos continuam no mundo, ímpios e longe do Senhor, e eu estou morrendo sem ver meus filhos ser salvos. Diz que esse homem morreu, irmãos, numa grande agonia, num grande desespero, num grande sofrimento. E enquanto ele sofria na sua morte, numa morte muito dolorosa, de muita dor, de muito sofrimento, os filhos, depois que esse pai morre, reunidos depois do enterro do pai, um dos filhos falou assim: meus irmãos, enquanto meu pai morria nesses dias de desespero e de dor dele, eu comecei a pensar, se o meu pai, que serviu a Deus durante todos os anos da sua vida, se o meu pai, que foi um homem temente a Deus, teve uma morte tão agonizante como a que ele teve, imagina nós, meus irmãos, que não temos temor nenhum de Deus, como será a nossa morte. Imagina o que vai acontecer conosco, se nós que não temos respeito nenhum para com as coisas de Deus, se o nosso pai, que foi sempre reto, sofreu na sua morte, imagina nós que andamos longe de Deus. Sabe o que aconteceu com esses 5 irmãos? Naquele dia, eles decidiram entregar a vida para Jesus, porque eles disseram: se o meu pai, que serve a Deus, morreu com agonia, imagina nós. Nosso negócio vai ser mais sério. Então, para a gente evitar um negócio pior, vamos nos entregar. E os seus 5 filhos foram salvos. Testemunho. A oração nunca vai ser perdida, irmãos. O 7 daquele pai foi na morte dele. Completou a resposta de anos e anos. Ali chegou o 7 dele. O que isso quer dizer? Que Deus não deixará oração sem resposta. Diga: Deus não deixará oração sem resposta. Deus não deixará. Clama a mim e responder-te-ei.
clama a mim e respondeste-ei. Ei, irmãos, grava isso. Deus não vai deixar a minha oração sem resposta. Deus não vai, porque Ele está dizendo, eu responderei. E número 3, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em terceiro lugar, a oração tem o poder de sempre revelar para você muito mais do que aquilo que você orou. Você ora por uma coisa, simplesmente, mas o que você vê da ação de Deus, daquela oração, é muito maior, irmãos. Muito. Você diz, meu Deus, o Davi diz assim, que darei eu ao Senhor? Por todos os seus benefícios que Ele me tem feito. Sabe, a resposta da oração, irmãos, é muito maior do que a oração que foi feita. A resposta nunca vem na mesma proporção da oração. Deus é o Deus da abundância. Diz a Bíblia que Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A resposta nunca é na proporção da oração. Davi está falando, que darei eu ao Senhor? Por todos os benefícios que Ele me tem feito. Irmãos, imagina, eu quando tinha 16 anos, eu só queria ser salvo. Eu só orava para Deus me salvar, eu só orava para Deus me libertar. E o que Deus tem feito na minha vida é muito maior do que aquilo que eu podia imaginar das minhas orações. Amém? Que darei eu ao Senhor? Que darei? O que você vai dar ao Senhor, irmãos, em resposta a tudo que Ele tem feito? Você não tem como. Porque o que Deus faz é muito mais. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. A oração, ela é tão grandiosa, o poder dela. E a gente, muitas das vezes, irmãos, está parando do nosso dever de orar sempre. Interessante porque a oração, ela não é mandamento simplesmente. A oração, ela é um dever nosso. Não é uma opção. Não é uma coisa que eu possa pensar assim, não, eu vou orar assim. Não, irmãos, é um dever. Deus tem várias formas de falar com você. Deus pode falar com você, a principal das formas é a Bíblia. A principal forma de Deus falar com você é pela Bíblia. Então, se você não lê a Bíblia, está difícil para você ouvir a resposta. Mas Deus não fica só na palavra aqui. Deus, Ele pode falar com você, irmãos, através de sonhos, de visões, de uma palavra profética. Deus pode falar com você até através de uma jumenta. Não tem na Bíblia? Deus falou com um profeta através de uma jumenta, irmão. Já viu um negócio desse? A jumenta abriu a boca e começou a falar assim, rapaz, tu vai me matar mesmo. Tu não está doido, tu está doido. Tu não está vendo que Deus vai te castigar se tu for por aí. A jumenta falou com o profeta. Imagina. Deus pode falar de qualquer jeito, irmãos. Deus falou na boca até do ímpio. Deus falou na boca de gente, irmãos, que estava perseguindo o povo de Deus. E Deus fala. Amém? Deus fala até no vento com você. Não falou com Elias? No vento. Ele ouviu Deus no vento. Deus pode falar com você, irmão, de diversa maneira. Até o passarinho cantando, você diz, meu Deus, você está falando comigo. Esse passarinho cantou, eu entendi tudo que ele cantou. Tem os mistérios que você ouve Deus de um jeito que a gente não consegue nem explicar.
Você ouve Deus até passando e você vê uma frase escrita numa roupa de uma pessoa, você vê irmãos, Deus é Deus. Deus não está limitado a nada. Agora interessante, você e eu só temos um jeito de falar com Deus. Só uma maneira de falar com Deus. Deus pode falar com você de infinitas maneiras. Agora você e eu, bichinho, só tem um jeito para falar com Deus. É a oração. Só um jeito para falar com Deus é orando. E se eu não orar, aí não tem como falar com Deus. Então, queridos, nós precisamos fazer o que a palavra diz, clamar. O clamor a Deus é o dever do crente. E clame sabendo, Deus vai responder. A minha oração não vai ser perdida, não. Eu vou continuar orando, porque a oração vai ter sempre a resposta. Eu nunca esqueci essa frase, eu ouvi há muitos anos. Deus não deve nada a ninguém na oração. Deus nunca vai ficar devendo a você na oração. Se você orar, Deus vai trazer a resposta. Amém? Claro que muitas das vezes a resposta que Deus dá não é a que a gente quer. Que aí tem crente que eu queria que Deus me desse aquela mulher para me casar. Aí Deus pode te responder de outra maneira, não dando aquela mulher que não é a que Ele quer para ti. Aquele homem, eu queria que Deus me desse aquele emprego. Aí Deus não dá para ti aquele emprego lá. Deus sabe que aquele emprego talvez não era bênção para a tua vida. Deus vai sempre responder. Agora a questão é do jeito que eu quero que Ele responda? Porque a gente muitas vezes quer orar e quer dizer para Deus o que Ele tem que falar. Deus é para o Senhor responder assim, assim, assim. Eu quero tua resposta desse jeito. Enquanto que a Bíblia diz assim: seja feita a tua e não a minha. Senhor, eu quero a tua resposta e é segundo a tua vontade. Eu sei que por mais que eu queira desse jeito, Pai, possa ser que o meu coração esteja enganado, porque o coração é enganoso. Então, para que eu não caia num vacilo, eu quero que a tua vontade seja feita. Se a tua vontade for contrária ao que o meu coração quer, não tem problema, eu aceito a tua vontade. O importante é que o Senhor responda a oração do jeito que é o melhor para a minha vida. E eu vou estar satisfeito. E eu vou te dar glória. E eu vou saber que foi livramento lá na frente. Amém? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Vamos ficar em pé, amados.